Boa tarde a todos. Damos aqui continuidade ao nosso material de Matemática 3. Estamos hoje no nosso 8º encontro. Estamos teoricamente em dias na relação dos nossos encontros, né? Então, a partir de agora, a gente só vai ter aulas nas segundas-feiras, se assim Deus permitir. Hoje nós estamos introduzindo o nosso segundo módulo e, consequentemente, a nossa terceira etapa. Então, cuidado aí que essas etapas, duas últimas, são as que valem mais pontos. Então, meio que estudem mais, se assim for possível. Hoje nós vamos começar falando de geometria analítica, certo? E para começar com geometria analítica, nós falamos primeiro do sistema cartesiano ortogonal. O que é o sistema cartesiano ortogonal? É um plano formado por duas retas perpendiculares entre si, e, obviamente, elas têm um ponto em comum, único, tá? Professor, esse sistema cartesiano ortogonal, que está melhor, XY, é aquele que a gente viu lá em função, quando a gente faz lá, por exemplo, a função do segundo grau, aí acha um ponto, aí constrói o gráfico, é isso aí? Perfeito, é isso aí mesmo. Só que na geometria analítica a gente vai ver algumas outras aplicações neles, algumas coisas mais específicas. Então é interessante que nós tenhamos uma espécie de revisão desses conceitos, tá certo? Para quem não lembra, para quem teve dificuldades nesse assunto, é bom que a gente dá uma revisada. O sistema cartesiano é um plano, como eu já havia mencionado. Ele é formado por duas retas perpendiculares, uma reta no sentido horizontal, vocês estão vendo aqui o xzinho, a gente avala dela, e uma reta no sentido vertical, a gente está vendo o y aqui. Essa reta no sentido horizontal, nós vamos dizer que é o eixo das abscissas, certo? Então, é o eixo das abscissas. E a reta vertical é o eixo das ordenadas, beleza? Vocês conseguem visualizar que nós inserimos valores, né? Por exemplo, aqui na reta horizontal, nós temos o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, 1, o 2, o 3, o 4, ou seja, essas duas retas, tanto a horizontal quanto a vertical, elas são orientadas e ordenadas. Orientadas para a direita, ou seja, à medida que eu vou caminhando para a direita, mais vai aumentando, caminhando para a esquerda, mais vai diminuindo. No caso da vertical, caminhando para cima, mais vai aumentando, caminhando para baixo, mais vai diminuindo. Compreendo também que, por exemplo, a esquerda aqui do menos 4, na horizontal, tem o menos 5, a esquerda do menos 5 tem o menos 6, o menos 7, até o menos infinito. Para a direita, do mesmo jeito, a direita do x do 4 vai ter o 5, e depois o 6, o 7, e até chegar no infinito. Da mesma forma, aqui na minha reta vertical, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Esse ponto comum, esse zero, é a interseção das minhas duas retas. A gente classifica essa interseção como sendo a minha origem do sistema cartesiano ortogonal. Se eu estiver indo rápido, por favor, me falem, tá? Mas isso aqui meio que é bem simples, bem tranquilo. Outra coisa importante, por exemplo, como é uma reta, eu sei que, por exemplo, aqui entre o 0 e o 1 existem infinitos números. Então, eu tenho aqui o 0,3, eu tenho aqui o 0,49, tenho 0,001, né, e assim por diante. Então, qualquer número que estiver compreendido entre 0 e 1, ele está aqui nesse espacinho. Beleza. E aí, como eu estou falando de um plano, eu consigo arrumar espaços, partes, ou talvez a palavra melhor mesmo seriam pontos. Então, nesse meu plano, eu consigo colocar infinitos pontos. E para cada ponto que eu colocar aqui no meu sistema, eu vou estar colocando a partir de uma abscissa x e de uma ordenada y, obrigatoriamente. Ou seja, eu não posso formar um ponto, um par ordenado, sem a existência, ou tendo apenas a existência só da abscissa ou só da ordenada. Eu preciso dos dois, tá bom? E aí a gente vai treinar aqui um pouquinho, mas para a gente treinar, eu quero mostrar para vocês um negócio de site bem legal, que inclusive vocês podem
dá uma olhada depois, que é o site do GeoGebra. Ele está disponível na internet, tá bom? Aí você coloca GeoGebra no Google, que já vai para o modo clássico. Deixa eu só tirar isso aqui. Vamos lá. Aqui para fazer download? Não. Pronto. E aí vocês, nesse modo clássico, você já vê que ele coloca o sistema cartesiano ortogonal, já que é o mesmo sistema que a gente está trabalhando. Você pode fazer algumas configurações que você achar do seu interesse. Você pode, por exemplo, colocar cartesianas coordenadas polares, que não vai ser nosso caso, certo? Então, existem aí algumas situações. Ou pode colocar só assim. Enfim, tem muitas coisas que você pode brincar aqui com ele. Só para a gente exemplificar o funcionamento dele, você pode muito bem vir aqui na caixa de entrada e escrever, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado. E note que na hora que você dá o Enter, ele já automaticamente constrói o gráfico da função x ao quadrado, que é uma parábola, né? E aí, qualquer outra função que você escreva aqui, ele já constrói automaticamente esse gráfico e você consegue ter muitas aplicações. Enfim, não vamos perder muito nosso tempo aqui. Na verdade, esse aqui, perdão. Vou só voltar para cá. Estou fazendo a bobagem. E aí, meus amores, o que acontece? A gente meio que vai começar a tentar inserir pontos aqui, porque, acreditem ou não, temos alguns colegas, e a minha experiência tem mostrado que alguns têm tido dificuldades para preencher esses tipos de pontos. Então, vamos começar aqui devagarzinho, eu já vou pular para o C, tá? Nosso exercício aqui é identificar esses pontos aqui, eu já vou pular para o item C. O item C, que seria o ponto, que é o ponto C, na verdade, é C25, ou seja, a minha abscissa vale 2, a minha ordenada vale 5. Deixa eu só ver se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida aqui antes, tá? Deixa eu ver. Parece que não. Então, vamos continuar. GeoGebra. X é 2, então eu vou procurar no meu eixo X o valor 2. Estão vendo aqui o valor 2? Pronto. E vou procurar no meu eixo Y o valor 5. Está aqui no meu eixo Y o valor 5. Fazendo a correspondência, eu vou estar marcando aqui o ponto, ó. Vou até botar aqui. Pronto. Então, nesse ponto A, eu tenho aqui o valor correspondente a X, a minha abscissa, que é 2, e tenho o valor correspondente à minha ordenada, que é 5. Muito fácil, né? Aí, próximo ponto. Ih, eu fiz bobagem. Deixa eu só colocar aqui, aí já eu apago e volto de novo, tá? Para não ficar bagunçado. O A é 2 e 0, X é 2 e o Y é 0. Já a gente volta a falar desses dois aqui, tá bom? E o B é 0 menos 3. Bom, vamos deixar aqui, já a gente volta a conversar sobre isso. X2, Y5, agora sim está normal, o item C. E o item D é 5, 2. A gente vai fazer a mesma coisa. Identificar o valor X para ser abscissa, que é 5, e 2 como sendo ordenada, que é... E aí, se você assim desejar, por exemplo, você poderia vir aqui na minha entrada e digitar D52. Na hora que você dá a entrada, ó, automaticamente o software ele já insere no meu sistema cartesiano o ponto, está bem aqui, D52. E aí uma coisa que eu já quero apresentar para vocês, normalmente, na grande maioria das situações, nós vamos ter que, se eu fizer XY como sendo um par ordenado, vai ser diferente de YX. Por quê? Porque se a gente ver aqui no meu exemplo, ó, aqui eu tenho 2 e 5 no C, e eu tenho aqui 5 e 2 no D. Então, notem que aqui eles estão assumindo posições diferentes, posições distintas. Se eles estão em posições distintas, eles não são iguais, eles são diferentes. Isso aí está claro, queridos? É óbvio, né? Meio evidente, é bem tranquilo. Aí vamos para outros pontos. Vamos agora falar do A e do B, tá? Eu vou aqui apagar e vou fazer de novo o A. Ó, apagar. Esses dois acabam trazendo algum tipo de dificuldade. A minha experiência mostra que, não sei por que os meninos têm alguma dificuldade. Por exemplo, marcar esse ponto A20. O X vale 2, o Y vale 0. Então, usando o mesmo raciocínio, eu vou ter aqui o seguinte. O X é 2,
aqui, e o y vale 0, é esse ponto aqui, ó. Aí, às vezes, os meninos ficam na dúvida sobre qual ponto marcar. Se marca esse, deixa eu selecionar aqui a opção ponto, né? Se marca esse ou se marca esse. Olha, queridos, esse ponto E, ele é a minha origem do meu sistema. Observem que ele vale o ponto 0, 0. Beleza? Então, esse ponto que porventura vocês venham a ter dúvida, ele é a origem do sistema. Então, tomem só cuidado com isso. Você vai ter que trazer uma reta até chegar aqui no ponto 2, que é o ponto correto, ponto A, 2 e 0. E de uma forma similar, deixa eu apagar aqui o ponto B. O ponto B é o ponto 0, menos 3. Então, você vai ter que fazer aqui achar o x0. Ó, onde é que está o x0? Está bem aqui. Ó. E o y menos 3. Onde é que está o y menos 3? Está bem aqui. A gente já viu que não pode ser esse, que é a origem, então é esse valor aqui. Deixa eu marcar o ponto, porque senão não vai. 0 menos 3. Beleza? E aí a gente pode ficar brincando, pode estar colocando outras marcações, como por exemplo, o item é menos 3 e 4. Então vamos procurar o menos 3 aqui, ó. Está aqui o x. E o 4 no meu y, está bem aqui. Então, vai ser esse ponto aqui exatamente. Certo? Menos 3 e 4. Mesma coisa. 3 e menos 4. Como... Oi? Por favor, tem como explicar do 0 zero novamente? Que eu não fiquei meio perdida. Pronto, vou sim. Tudo bem. Certo. Voltando para cá, tá? Cadê você? O que pode acontecer, eu vou fazer só do exemplo B, tá bom, Fernanda? E para os demais também. O que pode acontecer é que eu tenho, por exemplo, aqui no B, vamos voltar, ó, 0 e menos 3. Então, eu sei que o x vale 0 e que o y vale menos 3. Então, a gente vem para cá, para o meu sistema, acha o x 0 e pode até marcar. Vamos marcar aqui, só para deixar uma dúvida, tá? O x 0 e o y menos 3. Ó. Bem aqui, que ficou o f, tá? Eu vou já consertar isso. Então, o ponto vai ser, se eu estou na dúvida, o ponto será ou essa posição aqui onde está o F agora, ou essa posição onde está o B. É claro que com o computador você dá uma pescadinha e você já descobre, mas se você não tiver com o computador, é só você se lembrar que esse B, ele é a minha interseção do meu eixo Y com o meu eixo X. E a minha interseção vai ser x0 e y0. Então é só lembrar desse detalhe. Logo, o meu ponto ele não vai ser o ponto B. Ele vai ter que ser esse ponto F. É meio que assim, não sei se seria a melhor forma de explicar isso aqui para vocês, mas seria por eliminação de opções. Beleza? Professor, acho que a gente já teve uma aula aqui. Tranquilo, Fernando? parecida com esse assunto. Obrigada. Show. Muito bem. E aí, ó, só fazendo mais aqui alguns pontinhos, o 3 e o menos 4, né? Cadê você? Vou voltar aqui para o meu GeoGebra. O x é 3, está aqui o 3, e o menos 4 está bem aqui, ó. Então, a gente vai achar o ponto comum até aqui que se torna o meu f. E aí eu estava mencionando para vocês que nós conseguimos fazer, ficar brincando, né? Colocando vários valores, etc. e tal. E a gente, inclusive, pode fazer uma outra coisa aqui, antes de eu ir para frente. É menos 5 ou menos 3. Pronto. Eu posso, por exemplo, a partir de um ponto dado, vamos supor que eu coloco esse ponto aqui, que é ponto G, e mesmo eu tendo aqui a opção, eu consigo achar as minhas abscissa ordenada desse ponto. Como é que eu faço? Eu vou procurar aqui, até chegar na minha reta das abscissas, o valor correspondente, ó, que é menos 5, e vou procurar nas minhas ordenadas o valor correspondente, que vai ser o menos 3. Então, eu tenho menos 5, menos 3, que é esse pontinho aqui que a gente acabou de definir. Então, você consegue fazer esse trabalho tanto indo quanto voltando, né? Usando aqui os sistemas cartesianos.
Para fechar mesmo, vocês não perguntaram, mas, por exemplo, ó, esse item I, que é os 5 meios e menos um quarto. Deixa eu abrir aqui um Word para a gente trabalhar. Meu projeto de doutorado não, deixa eu ver esse daqui e eu vou fazer um outro, tá? Muito bem. Como é que eu faço quando eu tenho uma situação como essa? O ponto I é 5 meios e menos um quarto. Muito bem. Primeira coisa é eu saber que 5 meios, se eu posso, onde é que estaria, né? Uma representação de que valor seria esse. Então, quanto é que vale 5 meios? Seria a mesma coisa que ter 5 dividido para 2. Então, se você assim facilitar a sua vida, você pode trabalhar com dinheiro, por exemplo. Quanto é que é 5 reais dividido para mim e para outra pessoa? No caso, quanto que daria? Inclusive, vamos ver se vocês se garantem. Não sei se eu já fiz essa brincadeira com vocês. Eu tenho 5 reais para dividir para mim e para o Elton. Quanto que cada um ganha? Mais opções? Se eu disser que quem acertar, eu dou um jeito de dar um chocolate. Não é necessariamente da Cacau Show, tá? Vamos lá, vamos lá. Errou. Não está errado, o Auxiliano. Está errado. Ó, não, Eduardo, também não. Eduardo, você e seu namorado, ó. Se você se você estiver dividindo dinheiro com seu namorado, pronto, melhor coisa. Eu já vi isso demais, é incrível. Se você está dividindo comida Qual com foi a seu pergunta, namorado, professor? viu, Elton? Não namore, não namore, Elton. Se você estiver dividindo, se estiver namorando e você estiver comendo com sua namorada, a sua comida é sua e dela, certo? Ela pode comer essa comida de boa, etc e tal. Agora, a comida dela é apenas dela e acabou, tá certo? Então, nessa divisão de 5 reais, seria 5 reais para mim e nada para o Elton. Em momento algum eu disse que a divisão seria justa, beleza? Então, prestem atenção no que eu estou falando. Mas, de qualquer forma, voltando aqui à nossa aula, queridos... Teve alguém que acertou aí, professor, antes do senhor falar. Rapaz, pois você não falou, perdeu o chocolate. Eu só aumentar aqui a tela, que eu acho que... A tela não, o volume, perdão. O que acontece? Vamos voltar aqui para o nosso, que é o que eu queria mostrar um negócio para vocês, tá? Nós vimos que 5 dividido para 2, uma divisão justa, vai dar 2,5, beleza? E a outra parte aqui é menos um quarto. Então, menos um quarto, mesmo esquema. Eu tenho agora R$1 para dividir para 4 pessoas, só que é menos, né? Então, seria menos, aí tem a vírgula, que é que separa os pares ordenados. R$1 dividido para 4 é 0,25, 25 centavos para cada um. Então, olha como está um pouco confuso a construção desse meu par ordenado, né? Tem 2,5, menos 0,25. Então, vocês vão ver em alguns livros eles colocarem nesse termo, nessa vírgula central, um ponto e vírgula. E aí, por exemplo, um ponto que seria normal, se é que eu posso usar esse termo, sei lá, vamos voltar aqui um exemplo, o ponto 00, H00. Então, ele colocaria 0, e no lugar do ponto, aliás, da vírgula, seria ponto e vírgula. 0, ponto vírgula, 0 de novo. Está errado? Não está. Seria uma forma alternativa para quebrar essa situação quando você tem número decimal. Beleza? Vamos, já que a gente fez esse do item I, vamos pelo menos aqui para fechar e para o próximo slide, fazer a marcação desse ponto no meu GeoGebra, tá? É o ponto 2,5 e menos 0,25. O 2,5, meus queridos, deixa eu aumentar aqui para ficar bem claro aqui para nós, tá? Deixa eu achar a posição ideal para a gente visualizar ele. O 2,5 é óbvio e é evidente que está entre o 2, está aqui o 2, onde tem o meu A, e o 3. Lembrando que eu estou vendo primeiro o eixo das abscissas, beleza?
E o menos 0,25 vai estar entre aqui, ó, o menos 0,2 e o 0,4. Se a gente aumentar para a escala mais normal, você vai ver que o 0,25 ele vai estar mais perto, menos, né? Menos 0,25 vai estar mais perto do zero do que do menos 1. Beleza? Então, se eu fosse fazer essa marcação, deixa eu ver se o GeoGebra vai me ajudar. 2,5 vai estar mais ou menos aqui. Então, o ponto será esse aqui, aproximadamente. Ó, foi 0,3. Ainda bem que o GeoGebra consegue fazer com que a gente modifique um pouquinho. Só achar aqui a posição correta. Opa! Pronto. Só uma manuseadazinha aqui você já consegue fechar e tá a marcação. Ou se você assim desejasse, você poderia, por exemplo, escrever o valor aqui, tá? Obviamente vai ficar um ponto em cima do outro. Aqui no GeoGebra ele usa o ponto 2,5, vírgula, normal, menos 0,25. Um em cima do outro. Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Deixa eu só mostrar aqui para vocês como é que ficaria. Cadê você? Ó, não sei se dá para a gente visualizar isso aqui. Tá vendo? Tá praticamente um em cima do outro. Assim, não tá um em cima do outro, mas ele é para estar, né? Enfim. Mas a ideia basicamente é essa, para que vocês consigam compreender. Para a gente fechar essa parte, deixa eu voltar aqui para o tamanho original, só para vocês verem como é que ficaria o comportamento, tá certo? Então seria mais ou menos assim. Alguns comentários, um besta inicialmente. Se um dia vocês tiverem uma filha, tá? Vocês podem colocar o nome da filha de vocês de Abscissa. Olha só que nome legal. É um nome muito diferenciado. Agora, falando-se de matemática de fato. Meus amores, eu percebo que vocês, eu percebo que vocês, às vezes, quando vão construir o sistema cartesiano, principalmente na mão, né? Tem dois extremos. Um extremo que nem, acho que a Lara, que é desenhista, né? Aí ela vai lá, pega uma régua, faz aquele negócio milimetrado, mede nos mínimos detalhes, coisa mais linda do mundo. E tem a outra parte, obviamente, que tipo assim, a pessoa coloca, por exemplo, o 1 de uma distância do 2, aí a mesma distância por 3, aí bota assim uma distância zona pancada, sei lá, 3, 4 vezes a distância normal, por 4. Aí do 4 por 5, sei lá, pertinho. Então, assim, eu sou um cara que pensa da seguinte forma: você não vai fazer uma questão de matemática para botar na moldura, para mostrar para as futuras gerações, e que seja uma coisa compreensível, né? Então, a ideia é que você consiga fazer um sistema cartesiano ortogonal que seja suficiente para que você entenda o que você está fazendo ali, a marcação dos pontos ou outras marcações, que a gente vai falar disso das próximas aulas, e para que, tipo, uma outra pessoa, que no caso seria eu, por favor, me ajudem, consiga entender e compreender e corrigir corretamente. Joinha, queridos. E aí, só para fechar essas partes de ponto, a gente tem aqui mais um slide. Ó. Aliás, antes disso, alguma dúvida, meus amores? Alguma pergunta aqui? Quem quiser ver lá no GeoGebra depois, é só entrar geogebra.org/classe. Professor, que 00 era aquele que o senhor falou? Bota lá no outro, por favor. Bem ligeirinho. 00? Aqui no Word? Sim, Não, eu fiquei meio perdida. é porque eu só fui mostrar para vocês que eu poderia botar o ponto e vírgula no lugar da vírgula. Não tem problema, não. Tá? Usualmente, Valeu. se usa vírgula, né? Mas tem livros que, por causa desse probleminha que a gente viu aqui, ele acaba colocando ponto e vírgula. Né? Mas não é uma regra. Enfim. E aí, queridos, algumas considerações só para a gente fechar essa parte inicial do primeiro vídeo. Nós vamos classificar posições de um ponto de acordo com algumas situações. Por exemplo, pela posição que ele está, se ele estiver aqui nessa parte, a gente vai dizer que ele está no primeiro quadrante.
estiver nessa, segundo, terceiro e quarto. Então, veja, a gente orienta o meu sistema cartesiano ortogonal pelo sentido anti-horário, tal, não é sentido horário, é anti-horário, em 4 quadrantes. Show de bola? Cuidado, se você fizer, por exemplo, aqui primeiro, aqui segundo, terceiro e quarto, você vai estar invertendo e vai estar cometendo um erro. Então, tome bastante cuidado. Então, nós podemos dizer que um ponto está no primeiro quadrante, está no terceiro, então é só para a gente se situar. Antes disso, deixa eu voltar aqui para o GeoGebra, isso é interessante. Eu posso dizer também, por exemplo, que o meu ponto ele pode estar sobre o meu eixo das ordenadas, que no caso aqui seria o exemplo B. Olha como é que fica aqui, ponto, eixo OY. A gente pode até dizer isso, o eixo OY, o eixo das ordenadas. O ponto ele está em cima. Notem que nesse caso o valor do x vai ser 0. Assim como eu posso dizer que o meu ponto ele está em cima do meu eixo das abscissas. Aqui é o meu ponto A. Notem que nesse caso o valor do y vai ser 0. E aqui a gente tem o eixo OX. Mesma coisa. E voltando aqui para os slides, nós temos assim, essa reta que eu tracei aqui, que tem até o B13 pequenininho, não sei se dá para vocês enxergarem, é a minha reta bissetriz dos quadrantes ímpares, por isso que tem B13, tá certo? Qual é a peculiaridade dessa minha reta bissetriz? É que o valor que a abscissa adota, a ordenada também vai adotar. Por exemplo, é como se esse primeiro ponto aqui fosse x1, y1. Esse ponto aqui, x2, y2, x3, y3. E aqui do mesmo jeito, x menos 1, y menos 1, x menos 2, y menos 2 e assim por diante, né? Então, a peculiaridade aqui é lembrar que se eu tiver um ponto sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares, a abscissa e a ordenada vão ter mesmo valor. E posso ter uma bissetriz dos quadrantes pares, 2 e 4. Aqui é um pouco parecido. Quando o meu x for 1, o meu y vai ser, está embaixo, então é menos 1. Quando o x for 2, o y está embaixo, menos 2. Quando o x é menos 1, o y está em cima, vale 1. Então, notem que nesse caso aqui da bissetriz dos quadrantes pares, o 2 e o 4, você tem uma inversão, tá, do sinal. Então, quando o x é 1, o y é menos 1. Quando o x é menos 1, o y é 1. E assim por diante. Aí aquilo que eu tinha colocado, por quadrantes, bissetriz positiva, quadrantes ímpares e bissetriz negativa, quadrantes pares. Meus amores, deixa eu terminar aqui a gravação dessa minha primeira parte, tá bom?